Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, porque ele é não só um modelo de esperança. Santo Antônio foi o próprio Cristo Jesus a caminhar novamente nesta terra. Intercedei a Deus por nós, Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, é tempo de trezena de Santo Antônio e estamos já agora às vésperas de festejar a festa do nosso santo padroeiro. E neste tempo queremos meditar com todos vós uma grande virtude deste santo, a sua esperança, pela qual ele é modelo para toda a igreja, para todos nós. Santo Antônio é chamado de muitas coisas: defensor dos oprimidos, refúgio dos pobres, martelo dos hereges, apóstolo da paz, ministro da reconciliação, amigo das causas do coração, auxílio dos perdidos, doutor da igreja, homem evangélico, arca do testamento, terror dos espíritos imundos, o maior de todos os taumaturgos, santo de toda a terra, é chamado em toda a igreja de o Santo. E é de exatamente isso que queremos tratar. Como tudo isso foi possível a Santo Antônio? Como ele conseguiu isso? Todos os santos têm em comum algumas características de vida, mas o que diferencia Santo Antônio de todos é a sua plena esperança, confiança e dependência total de Deus. Todos os santos vivem uma vida de sacrifícios, uma luta constante contra as forças do inferno, contra o pecado, as trevas, as paixões da carne e as seduções do mundo. Mas Santo Antônio foi muito além disso. Como nos ensina o Salmo 31, ele se escondeu em Deus, fazendo dele a sua única esperança. Só em Deus ele encontrou forças para uma vida de grande esforço e incessante entrega aos irmãos. Grande pregador, seus sermões eram como uma torrente de fogo a revirar os corações, e o poder da sua voz ninguém podia resistir. Foi o primeiro teólogo dos franciscanos, chamado mestre das Escrituras, e foi orador da sua ordem após a morte de São Francisco. Ele lecionou, escreveu sermões e pregou também ao Papa. Seus sermões não eram seguidos apenas de grandes conversões, que faziam faltar até mesmo sacerdotes que pudessem atender a tantos que buscavam a mudança de vida após escutar as suas pregações. Mas o número de milagres eram inigualáveis até os tempos de hoje, e aqueles que viram o santo e conviveram com ele diziam que tais milagres só tinham sido vistos no tempo dos apóstolos. Ele era um exemplo de sacerdote que se exauria nas confissões e na pregação da palavra. E muitas vezes Santo Antônio não tinha nem mesmo tempo de se alimentar, fazendo do seu alimento fazer a vontade do Pai. Por diversas vezes assumiu os mais altos cargos da igreja e da sua ordem, pois pelos seus méritos e capacidades elevadíssimas, por onde ele passava, em Pádua, na Bolonha, também no sul da França e até mesmo em Roma, todos os cargos lhe eram oferecidos. Mas com o passar do tempo, desejando viver uma vida de simplicidade, intimidade plena com aquele de quem ele dependia, esperava e confiava, tudo ele foi abandonando. De todos os cargos ele foi pedindo dispensa, se humilhando, se rebaixando cada vez mais, para se dedicar única e exclusivamente à salvação dos seus pobres.
Meus irmãos, se todos os santos são um modelo de vida a ser seguido, Santo Antônio superou a todos, pois nunca foi um modelo de si mesmo, vivendo uma vida de fé, caridade, obediência, oração e humildade. De tanto ter a sua esperança em Cristo, Santo Antônio se tornou para todos o próprio rosto de Jesus. Um modelo de esperança, não que para nem que se aquieta, mas que age todo o tempo na busca da imitação de Jesus. Se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, usando uma fala do próprio Santo Antônio, neste mundo tenebroso, os santos brilham como as estrelas do firmamento, e o seu exemplo defendem as nossas almas, as tornando capazes de esmagar as tentações do demônio e as seduções deste mundo. Santo Antônio foi um farol que não tinha luz própria, um espelho que não reflete aquele que olha, mas que revela a exatidão àquele que o iluminava. E essa foi a marca vital de Santo Antônio, a sua esperança plena em Deus. Tudo fazer com o Cristo, por Cristo e em Cristo. Uma inabalável confiança na providência e na bondade divina. Santo Antônio não era só ajudado por Deus, mas todo o tempo da sua vida evangélica ele contava com Deus. Santo Antônio nos ensina a não contar com o nosso próprio eu, mas a sermos dependentes de Deus, esperando sempre em Deus. Ele se humilhou, sempre rejeitando os lugares a que era merecedor, como Jesus se esquivava e fugia das coroas deste mundo. Nunca se deteve aos seus próprios conhecimentos, nem às suas virtudes, nem mesmo à imensidão inigualável dos seus milagres. Era um eterno aprendiz do mestre manso e humilde de coração. Como Jesus foi um missionário incansável e inigualável pregador, percorrendo as cidades e os vilarejos, fazendo bem e curando a todos que encontrava. Extenuado e esgotado, nunca descansava. E como Jesus, a sua alegria era ser um homem das dores, um homem que amou profundamente os pobres. E como Jesus, em Santo Antônio se via a compaixão por aqueles que sofrem as dores deste mundo, como ovelhas que não têm pastor. Maior de todos os taumaturgos, ele realizou por Cristo milagres incontáveis. Ressuscitou mortos para voltar à vida e ressuscitou também para salvar os injustiçados. Curava cegos, curava coxos e paralíticos, recolocava membros decepados, tinha controle sobre as forças na natureza e pregava até mesmo para as criaturas de Deus. Se bilocava, recuperava o que se perdia e conseguia conversões em massa. O que dizer de Santo Antônio, meus irmãos? Como definir este grande homem, servo de Deus? Para nós, ele não pode ser somente um modelo de esperança e confiança em Deus. Isso não seria o bastante para Santo Antônio, porque ele mesmo não tomou Jesus por modelo. Ele adentrou na forma de Jesus e foi a cópia mais fiel daquele que um dia disse: quem me viu, viu o Pai. Como a sua oração mesmo diz, eu também queria dizer a todos vós, a toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo de festividade de Santo Antônio: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, porque ele é não só um modelo de esperança. Santo Antônio foi o próprio Cristo Jesus a caminhar novamente nesta terra. Que Deus nos abençoe e pela intercessão de Santo Antônio, ele nos conserve sempre na sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por